billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamidan musalliyan wa musalliman wa ba'd. Louvamos Allah, mandamos saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que ensinou a humanidade a palavra da necessidade. Bem-vindo a todos. Vamos iniciar com a história dos profetas. Geralmente, quando falamos das histórias, é onde mais gostam quando tratamos de assuntos da madraça. Vem mais para participar das histórias. Mas o mais importante nessas histórias são as lições. Porque histórias somos obrigados a escutar, somos obrigados a contar, somos obrigados a ouvir. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul siru fil ard", diga-lhes ao Muhammad, caminhem pela terra. Mas com que intuito devemos caminhar pela terra? Para ver como é que foi o fim dos renegadores, para ver como é que foi o fim dos tementes, por ali em diante. É por isso que encontramos no Corão: "Inna fi dhalika la'ibra", nisto existe lição. "Inna fi dhalika la'aya", nisto existe vestígio. Aya significa vestígio, aya significa lição, aya significa versículo. Mas tudo isto que vai se contar é para trazermos o quê? O aya dentro de nós, o verso. É para trazer aya, é para trazer o quê? Lição dentro de nós. É para trazer aya, é para trazer o quê? Vestígio dentro de nós. Infelizmente, nós como uma comunidade muçulmana temos separado o quê? A religião da própria história. Mas o Islã nos chama para mergulharmos dentro da história e assim mergulhamos dentro do Adão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa", eu vou colocar dentro da terra um legatário. Quando nós olhamos para a história de Adão, queremos falar do legatário, queremos falar da noção do jinn, queremos falar da noção de Iblis, queremos falar de autodeterminação, queremos falar do bom posicionamento, queremos falar do salão, queremos falar do esperar e, por fim, queremos falar do início do universo, ou seja, do contato do homem com o universo. Adão, alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, foi colocado como legatário, como consta neste ayat: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa". Quando Adão foi colocado nesta terra, foi buscado um pouco da porção da terra, ali, acolá, e juntou-se esta terra vermelha, preta, por ali em diante, a chocolate, aquelas formas de terra que vocês conhecem, a terra fértil, a terra argilosa. E nisto moldou-se o ser humano, o Adão. E num tempo deixou-se esta terra arejar. Por isso, quando olham para a perspectiva do Corão, diz: "Nós criamos o homem a partir do barro". Depois diz: "Nós criamos o homem a partir do pó". Depois diz: "Nós criamos o homem a partir de uma espécie de ressonância". E nós criamos o homem e sopramos a alma. E aqueles que não entendem querem saber como é que o homem foi criado dessa espécie toda. Não. Primeiro foi a coleta da terra, de pó, ok? Depois foi moldar isto, que é barro, ok? Parece que estavam a fazer obras da olaria. Depois dali foi soprar a alma nisto. Antes de soprar, aquilo estava seco, quando batia, trazia uma ressonância. E o Adão foi moldado e foi-lhe soprado a alma. Quando lhe soprado a alma, não é? E a alma descia pelo corpo. E antes de chegar até as extremidades dos pés, ele já queria mover-se. É o sentido do versículo que diz: "Nós criamos o homem com a pressa", quer dizer, ele já tinha a pressa nisto quando foi criado, Adão, ok? E lá soprou-lhe a alma, e quando a alma atingiu a garganta, ele já estava ali a soprar, a expirar, e quando expirou, ele disse o quê? Alhamdulillah. Das primeiras palavras do Adão foi: "Louvor seja a Deus por ter lhe dado esta vida", e ele expirou, e ele disse Alhamdulillah. As primeiras palavras de quê? Do Adão. Portanto, quando Adão foi criado, foi-lhe mostrado um grupo dos anjos. Diz: "Vá até a eles e diga o quê? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta será a saudação para si, assim como para a sua descendência." Portanto, Adão
disse isto, esta foi a saudação desde os tempos passados. Nós hoje queremos inverter a situação, queremos inverter para o bom dia, para o boa tarde, mas nunca será um bom dia, nunca será uma boa tarde, quando esta pessoa estará aqui aflita em preocupações, aflita em lágrimas, aflita em alimentação, faminta por ali em diante. Mas assalamu alaikum, quer dizer, a paz esteja consigo. É uma prece que, olha, mesmo que esteja dentro das dificuldades, isto saia e possa gozar de uma tranquilidade. Ok? Portanto, o Adam viveu lá no Jannah, ele era um legatário, e os anjos perguntaram, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, vai colocar na terra um legatário que vai corromper a terra, ok? E vai derramar o sangue. Os sábios dizem, derramar o sangue é também uma corrupção, mas existe um nível elevado da corrupção que é derramar o sangue. E isto, por isso que foi separado deste ayat, embora o derramar o sangue seja a corrupção. E Allah quis dizer a ele que, olha, eu sei aquilo que vocês não sabem. E ele ensinou o ser humano, ensinou a Adão as palavras. É Allah que ensina o homem a pronúncia. Mesmo que nós estejamos com as nossas mãos a ensinar que isto é caneta, isto é lápis, isto é aquilo. Mas se Allah não ensinar o ser humano, não colocar dentro do ser humano a fala, este ser humano não poderá pronunciar-se. É isto que nós vivemos. Nós pedimos a Allah a fala antes que nós nos demos a capacidade de poder ensinar alguém a falar. E o Adão foi lá ensinar as palavras, ok? E Allah, como forma de provar, disse aos anjos, diga-me sobre isto. Não tinha uma capacidade disto. E ele disse a Adão, agora diga-me o que é isto. E ele, Adão, começou ali a pronunciar. A vivência do Adão no paraíso estava sob a liberdade, mas na restrição de consumir uma determinada fruta. O Corão não nos diz, não nos explica que fruta é esta, mas é uma proibição. Algumas proibições são simplesmente testes, ok? Não faça isto, não faça isto, teste. E ele tinha que acatar aquilo como teste. Mas por que ele deveria ser testado? Porque o Corão, como já diz, vamos criar para a terra o quê? Um legatário, não para o paraíso, para a terra, um sucessor, que seria o Adão. Mas depois ele foi-lhe mostrado o Shaitan, que seria um inimigo declarado. E ele colocado agora em experiência. Este é o seu inimigo declarado. Percebeste? Sim, percebi. Percebeste? Sim, percebi. Agora vá para lá. Mas antes de ir, eu vou colocar a ele perto de si. Ok? Tem esta, não vai consumir. E ele vai aparecer para ver qual é a sua determinação. Apareceu-lhe o Shaitan, colocou-lhe em tentação e ele caiu. E agora disse, já aprendeste a lição, podes caminhar pela terra, ok? É um teste, é como quem fabrica sabão. Não vais fazer importação, exportação de sabão, antes de saber se na verdade aquilo tira sujidade ou não. Fazer o teste, é o teste que foi colocado a Adão. Por isso que este teste foi colocado no Shaitan, que era o inimigo declarado. Mas por que Shaitan é inimigo declarado? Porque antes foi-lhe colocado também o Shaitan a teste de fazer o quê? De fazer o sajda. Alguns vão dizer que não era necessariamente o sajda como nós fazemos de tocar o chão. Outros dirão é um sajda de uma ligeira inclinação para o Adão. Seja lá qual for, é uma ordem de Allah que foi decretada. Mesmo que fosse o sajda, mesmo que seja o sajda de prostrar para lá, tocar o chão e ser para o Adão, seria uma ordem e ele não teria aqui uma oportunidade de escolha. Ok? Então, por causa disto, foi colocado como inimigo declarado. E o Iblis disse, não é? E eu vou desviar a ele. Podemos ler num outro sura. E eu vou atacar a eles de esquerda, direita, frente e atrás. Ok? Só pouco de seus servos estarão lá, salvos. Aqueles que agradecem, aqueles que têm a fé. Ok? Mas Allah lhe disse que tu vais desviar, excepto meus servos sinceros. Ok? Portanto, o Adão passou neste teste, mas a vivência lá onde estava não era destinada a ele sozinho. Por isso, foi-lhe criada a sua esposa a partir da costela. Ok? Como consta no hadith, de que Allah subhanahu wa ta'ala
criou a Eva a partir da costela, esta costela torta. Mas, no entanto, é uma forma de querer apaziguar-se, para ter uma vida. Olha, todas as missões que nós vamos para lá, ok? Sempre temos que estar preparados para isso. Mas acompanhe em breve aquilo que são as lições do Adam alayhi salatu wassalam.